Público aqui presente, vamos começar a nossa reunião com o período antes da ordem do dia. Uma informação para dizer à Câmara que desde a última reunião que tivemos contactos quer com a Secretaria de Estado da Habitação, quer com a Companhia Fidelidade, digamos no sentido que todos já ouviram que eu informei na Assembleia Municipal, enfim, de alguma abertura para consideração de novas hipóteses de resolução do problema de Santo António dos Cavaleiros. Enfim, e agora por estes dias teremos de aguardar para ver quais são os desenvolvimentos, que naturalmente não estão ainda concretizados. Vamos, portanto, aguardar um bom desenlace para este processo. Sr. Vereador André Ventura. Sr. Presidente, muito boa tarde, senhores vereadores, membros do público, técnicos municipais. Esta bancada, em relação a este ponto, e aproveitando a introdução que fez, gostávamos de lhe perguntar, enfim, também diretamente, porque sabemos que esteve em múltiplas reuniões sobre esta questão, pelo menos assim foi noticiado, e gostávamos de lhe perguntar concretamente qual é o ponto da situação e até do ponto de vista jurídico, qual é a situação que temos, porque uns falam em ação de despejo, a Fidelidade disse que não se tratava de uma ação de despejo, que se tratava de uma oposição à renovação automática dos contratos, que existe na lei desde 2012, se não me engano, e também, aparentemente, agora para os últimos dias, pareceu haver alguma abertura por parte da seguradora do grupo para uma negociação. Se tem informações sobre essa negociação, se sabe como é que isso está e em que ponto é que se encontra. Esta bancada gostava ainda de dizer o seguinte. Eu assisti e ouvi, a posteriori, com alguma estupefação, o Partido Socialista, como, aliás, é seu apanágio, a tirar as culpas para o PSD em relação a esta lei. Eu bem sei que há uma certa obsessão com o Partido Social Democrata em relação à bancada do Partido Socialista. Mas, Sr. Presidente, nós temos que dizer isto aqui. É verdade que a lei das rendas é de uma altura em que o governo PSD estava em funções. Mas não é menos verdade que houve uma revisão feita ao ano passado a essa lei e que o Partido Socialista podia ter alterado a lei e não alterou. Aliás, ainda a semana passada, o Bloco de Esquerda acusou o Partido Socialista, e eu penso que o PSD é insuspeito em relação ao Bloco de Esquerda, de não querer alterar a lei do arrendamento e a lei das rendas em matéria de despejos, em matéria de oposição à renovação dos contratos, etc, etc, etc. Ou seja, passaram 3 anos, desde a entrada em funções do Executivo Socialista, que fez campanha maioritariamente contra esta lei das rendas, aprovada, efetivamente, num governo do Partido Social Democrata com o CDS, por causa da Troika. Porquê é que não fizeram esta alteração, que era tão de fundo e tão importante? E já agora, porque é que quando votaram a lei das rendas tiveram que impor disciplina de voto à bancada do Partido Socialista? Quer dizer, é que é muito fácil. Eu, na Assembleia Municipal, eu não estava, infelizmente, e soube depois do que se passou, e de facto é de ficar estupefacto, é de cair da cadeira, ouvir o Partido Socialista a falar sobre esta questão. Para além disso, esta bancada gostava que este problema, que é um problema concreto dos nossos municípios, neste caso, em alguns casos com situações familiares muito difíceis, pudesse ser resolvido sem recurso a estes ataques para lá e para cá sobre quem é que fez a lei, quem é que não fez a lei. Não é preciso explicar o contexto em que esta lei surge, o contexto em que estava o mercado imobiliário e a imposição que a Troika gerou no âmbito do mercado imobiliário e da lei das rendas. E também não é preciso voltarmos a explicar porque é que a Troika veio e quem é que a pôs cá. Portanto, não vale a pena estarmos a atacar o PSD constantemente como se o PSD fosse o responsável pelo que se passou. O PSD, de facto, seguiu um conjunto de orientações que estavam a ser também negociadas a nível internacional. O PS tinha agora a possibilidade de o mudar e não o mudou. Portanto, pressupomos que está de acordo com aquilo que efetivamente está a ocorrer agora e com acordo com o sentido que o PSD deu à lei em 2015. Nós o que gostávamos era ter este problema discutido em relação à situação concreta destes municípios e em relação aos problemas que os podemos resolver. Porque se temos formas de resolver habitação para tantas situações que não devíamos resolver e para tantas situações a que não devíamos chegar com o dinheiro da Câmara, para esta que efetivamente mete pessoas, famílias cumpridoras e que cumprem as suas obrigações, tínhamos a obrigação de fazer uma negociação séria, cuidada e sem pensar em interesses políticos para resolver esta situação. Por isso a questão que lhe deixo é, à parte deste reparo,
como é que está esse processo de negociação, que mecanismos é que podemos ter de apoio e se já está, porque deu-me a entender na semana passada que já havia pelo menos alguma ponte entre a seguradora e a associação representativa. Se isso é verdade ou se isso não é verdade e não há nenhuma relação a essa questão. Obrigado. Para já. Sr. Vereador, nós temos desenvolvido vários contactos, incluindo com a Fidelidade, e o ponto de situação que posso adiantar neste momento é o seguinte. O Governo está a preparar, e de acordo com a informação dada pela Sra. Secretária de Estado, que o disse ontem em público e, portanto, já posso aqui dizê-lo também, aprovará a 26 de abril em Conselho de Ministros um conjunto de projetos de diploma relativos à política de habitação e designadamente em relação ao arrendamento, com vários mecanismos, enfim, que depois veremos qual o seu conteúdo. Uma parte desses mecanismos visa o objetivo, de acordo com o Governo, de dar uma maior segurança aos senhorios em relação aos contratos de arrendamento. Sendo certo, informação da Sra. Secretária de Estado, que enquanto o grau de incumprimento nas prestações bancárias de crédito à habitação é de cerca de 5%, o grau de incumprimento dos contratos de arrendamento é de 0,5%. Portanto, há uma percepção errada de que é mais arriscado ter um contrato de arrendamento que não corresponde à verdade. E, portanto, esses mecanismos veremos quais são. Foi criada a expectativa, a Fidelidade, de que podia integrar-se com o seu património, ou pelo menos com este Santo António dos Cavaleiros, nesse tipo de projetos, contratos, enfim, apoios. E da reunião que tivemos com a Fidelidade, o que nos manifestaram foi, isso já foi dito também publicamente, disponibilidade para analisar a situação da venda dos imóveis. Portanto, não dando como certa aquilo que era certo há algum tempo atrás, porque era, de que os imóveis seriam vendidos. Portanto, admitir, analisar essa questão, o que não é garantia de que não serão. Atenção. E procuramos que dessem também um sinal no sentido de, em relação aos contratos que já tinham sido alvo de notificação dos inquilinos, no sentido da sua não renovação, que pudesse haver um novo contacto de forma a encontrar desejavelmente alguma solução. Porque formalmente é como o Sr. Vereador diz, não se trata de uma ordem de despejo, mas sim da não renovação do contrato, mas na realidade o facto é o mesmo, as pessoas ficam sem aquela casa. E a própria Fidelidade reconheceu aquilo que os moradores já tinham dito, que as cartas que foram feitas não tinham abertura para negociar uma atualização de renda. Simplesmente rejeitavam a renovação. Portanto, neste momento, a Fidelidade demonstrou abertura para fazer uma negociação com com o conjunto dos moradores que já foram notificados, com vista a uma atualização de renda. Sabemos que o primeiro desses moradores foi já contactado, embora ainda não tenha havido ainda o encontro. Portanto, qual é a nossa expectativa? De ver o que é que se passa em relação, quer aos 8 que já tinham sido notificados, quer aos 7 que irão ser nos próximos tempos, até ao final do primeiro semestre, de acordo com as informações que existem. E, por outro lado, de ver se há ou não possibilidade de reverter este processo que tinha sido iniciado pela Fidelidade, com o objetivo de manter as pessoas nas casas. Não há nenhuma garantia neste momento quanto a isso. O que é certo é que se não tivesse havido essa movimentação por parte daquelas pessoas, este processo teria avançado rapidamente e prolongar-se-ia depois para os outros moradores cujos contratos terminam mais adiante e, portanto, receberiam as comunicações no tempo próprio que a lei prevê para a sua não renovação. Por outro lado,
há o problema da lei das rendas. Portanto, isto é o caso concreto que estamos a procurar ajudar a resolver, embora não dependa da Câmara, naturalmente, a resolução deste problema. Também quero dizer, Sr. Vereador, que de facto aqui são pessoas, mas nos outros casos a que o senhor se referiu um pouco pejorativamente, também são. Também são. Quero eu dizer. Depois, quanto à questão da lei das rendas. A lei das rendas permite hoje que a Fidelidade e outros proprietários tomem a atitude que tomaram, porque até agora, verdade seja dita, não se encontrou nenhuma ilegalidade nestas comunicações. O problema é que a lei as permite e dá uma grande insegurança aos inquilinos em relação à estabilidade do seu contrato de arrendamento. E se juntarmos a isso o movimento especulativo que se está a verificar, isso agrava ainda mais as consequências da lei. Porque aquelas pessoas que ali vivem não terão condições de encontrar na freguesia de Santo António ou perto casas com as condições ou com a dimensão que têm ali, com rendas semelhantes às que têm neste momento. E as rendas não são rendas sociais. São rendas com valores de mercado, porque foram contratos de mercado. Alguns são mais antigos, é verdade, foram sendo atualizados conforme a lei permite, e outros são até mais recentes e, portanto, refletindo o valor que a Fidelidade entendeu pedir, o senhorio. Portanto, na minha opinião, a lei precisa de facto de ser alterada. Revogada, alterada, no sentido de mitigar ou reequilibrar, melhor dizendo, este desequilíbrio na relação de arrendamento entre o proprietário e o inquilino. Está, de facto, desequilibrado para o lado do proprietário e, na situação atual, isso agrava-se ainda mais, tendo em conta a situação em que está o mercado de arrendamento. A lei que está em vigor é a lei feita pelo governo anterior, que teve pequenas e cirúrgicas alterações nesta legislatura. É verdade que não se foi mais longe porque o Partido Socialista não quis ir mais longe. Ontem, a deputada Helena Roseta, que é, aliás, coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação na Comissão respectiva na Assembleia da República, assinalou isso mesmo, que até agora não tinha havido abertura do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para uma alteração mais profunda à lei do arrendamento. Disse-o, aliás, vem hoje publicado nos jornais, disse-o em audição pública da Comissão Parlamentar de Ordenamento do Território, e isso corresponde à verdade. Portanto, o que é que eu julgo que devemos trabalhar também para acontecer? Julgo que devemos trabalhar para que haja abertura para a alteração mais profunda da lei. Porque este problema, nós estamos a vê-lo aqui com estas 130, 140 pessoas, porque estão concentradas, mas isto está a acontecer em todo o nosso concelho e em todo o país, sobretudo nas áreas metropolitanas. Portanto, uma lei que permita uma maior proteção aos inquilinos é indispensável para garantir o direito à habitação. Não estou com isto a desvalorizar as outras propostas que o Governo vai fazer. Algumas poderão ter algum interesse e ser um instrumento importante para a intervenção nesta área. Mas julgo que elas não se substituem ou não afastam a necessidade de alterar também a lei das rendas, ou a lei dos despejos, como muitos convencionaram chamar-lhe. E acho que a coisa tinha que ser feita nos dois campos, e um não anula o outro. É preciso alterar a lei das rendas e é preciso ter também outros instrumentos que ajudem a dinamizar o mercado de arrendamento com custos adequados à vida das pessoas e aos seus salários, e não à situação especulativa que temos em muitos sítios das nossas cidades e dos nossos territórios. E é este o ponto de situação que queria fazer neste momento. Sr. Vereador Nuno Dias, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, técnicos municipais, público. Sr. Vereador, naturalmente que tínhamos de vir bater naquilo que o Partido Socialista fez e, neste caso, não fez. Relativamente à lei das rendas, tudo tem sido muito discutido. Eu tenho o hábito de lhe chamar a lei Cristas, nem tanto associando ao PSD, como vê, mas se está a ganhar as dores de parte também do CDS, deixe-se estar. Mas o que acontece, efetivamente, é que foi, quer queiramos, quer não, foi uma lei criada para benefício e proteção dos senhorios. E foi. O que acontece é que não se pensou, quando a elaboração da lei, que isto pudesse vir a acontecer à velocidade que está a acontecer.
É porque, de facto, houve uma mudança muito drástica e houve uma velocidade muito grande que os acontecimentos, efetivamente, vieram a dar, juntando, tal como também disse o Sr. Presidente, com a especulação imobiliária, isto veio criar o caos no meio destas pessoas. Como já tinha sido dito também em vários fóruns, em diversos fóruns, o PS ainda não fez as alterações devidas, mas já fez alterações pontuais, e certamente que vai manter esse ímpeto negocial e tentar fazer alterações mais profundas que protejam ao Sr. Vereador. Sr. Vereador, a pergunta que se coloca é qual é que foi a posição do PSD no meio disto tudo. Não, a questão é mesmo essa. É porque a posição existe e a posição já foi tomada. Enquanto que o PS vê com necessidade de poder ir alterando... Sr. Vereador, a política também é feita de equilíbrios. A política é feita de equilíbrios. A questão que se coloca aqui é, neste caso, quem não quer nenhum tipo de equilíbrio também é o PSD. Porque tudo aquilo que foi a Assembleia da República nesta matéria foi votado contra pela bancada do PSD. Eu sempre defendi que não deve haver imposição de sentidos de voto entre órgãos, mas que para alguém que está sempre a questionar o sentido de voto que se tem numa Câmara e que se vai ter no outro lado, também é difícil de justificar a posição na Assembleia da República e depois a posição demonstrada na Assembleia Municipal. Isto é, na Assembleia da República, quando se tenta mudar, votam contra. Na Assembleia Municipal de Loures, neste caso, impele-se para que seja alterado e para que se mude. Também não se consegue perceber. A questão que eu coloco é mesmo esta. Foi uma lei que foi criada, eu não quero ir atrás, porque o Sr. Vereador vai-me falar que foi imposto pela Troika, e se continuarmos a andar atrás, a culpa é do senhor que caiu da cadeira. Que se vamos andando para trás, esta culpa vem de toda a gente e mais um par de botas. A questão é, o PS já foi dito ontem também tive o cuidado de ver, que vai tentar criar uma série de diplomas para ajudar também a minorar, não só neste como noutros assuntos, o que é normal, e agora cabe também à Assembleia da República poder fazer as alterações necessárias para salvaguardar os inquilinos, para salvaguardar as famílias, não só no Concelho de Loures, como em todo o país, porque este, de facto, está a ser um problema muito sério para as faixas mais desprotegidas da nossa sociedade, que muitas vezes estão a ser, e aí sim, Sr. Presidente, escorraçadas e corridas e despejadas das casas onde viveram maioritariamente a sua vida. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador André Ventura. Sr. Presidente, muito obrigado. Nós gostávamos de fazer aqui alguns esclarecimentos, sem prejuízo de continuarmos a insistir que o que interessa a esta bancada é a resolução concreta, nomeadamente e eventualmente com a disponibilização até de algum apoio jurídico mais efetivo por parte da Câmara aos inquilinos. Fica aqui também a questão e o repto, se é possível disponibilizarmos esse apoio para alguma litigiosidade que se venha a verificar neste domínio. Sr. Presidente, o Sr. Presidente entendeu, se calhar, mal aquilo que eu lhe quis dizer. Também são pessoas, os outros, os que não cumprem também são pessoas, mas não cumprem. Aliás, tanto não cumprem, que ainda a semana passada tivemos aqui a ver a evolução das cobranças duvidosas, das cobranças que nunca vêm e das casas não pagas. O que eu lhe estou a dizer é que neste caso não é isso que se passa. E, portanto, em coerência com aquilo que temos dito, nós achamos que estas pessoas merecem um olhar especial, porque, de facto, sempre cumpriram as suas obrigações, não só para com o município como para com o senhorio, e, se calhar, estes sim merecem um esforço redobrado, e, se calhar, há muitos outros que não merecem. E eu tenho pena que o Sr. Presidente, passado quase um ano das eleições autárquicas de 2017, ainda não tenha compreendido a mensagem que o eleitorado quis... Vai fazer um ano em outubro. E tenho pena que o Sr. Presidente não tenha percebido ainda a mensagem que o eleitorado lhe quis passar. Que foi esta, Sr. Presidente. Não tenha dúvida. Foi esta. Quem não cumpre também tem que, em alguns momentos, obedecer às regras de todos. E quem cumpre também tem que ser beneficiado às vezes. Não pode ser a sociedade, só os que não cumprem é que são beneficiados. É um pouco isso. Ó, Sr. Vereador, desculpe dizer-lhe isto, mas tenho que lhe dizer isto porque eu às vezes ouvir o PCP custa-me. Custa. Ouvir o PS às vezes dá-me graça. Tenho que dizer isto. Dá-me graça. E dá-me graça porque, ó, Sr. Vereador, é porque em tantos assuntos o Sr. Vereador aparece aqui
Como se o PS fosse a maior virgem ofendida do mundo. Nós não temos nada a ver com isto. Isto foi o senhor da cadeira. Não foi o senhor da cadeira. Foi o senhor que esteve preso, que teve culpa nisto. É verdade, o senhor vereador sabe bem, desculpe. Teve preso, não estou a dizer que vai ser preso. Estou a dizer que foi preso. É um facto. E é um facto também que foi a troika assinada pelo Partido Socialista que estabeleceu e definiu medidas ao arrendamento, nomeadamente em termos de dinamização do mercado imobiliário e proteção, nomeadamente dos senhorios. Portanto, agora virem dizer que foi o PSD que fez isto, o que acontece, Sr. Vereador, é que vocês, uns meses depois, perderam as eleições. Porque o povo português, que é sempre sábio, disse de facto, chega desta brincadeira. E, portanto, mandou o PSD para o governo. Agora, é sábio e soberano, sem dúvida. Agora, vamos a factos, Sr. Vereador. Os factos são estes. Em 2013, de facto, 12-13, houve a aprovação desta nova lei, a Lei Cristas, como diz. É esta bancada, Sr. Vereador, deixa-me dizer-lhe isto. Falar-nos do CDS a esta bancada, sabe que não nos toca absolutamente nada. Aliás, eram eles que também diziam nas últimas eleições que iam ter mais que nós aqui, como se viu, nem nesta Câmara estão. Por isso o CDS a nós aqui não nos diz absolutamente nada. O que nos diz sim é aquilo que fez o Partido Socialista. Como o Sr. Vereador sabe bem, e eu acho que nesse ponto nós temos muito mais a ver com equilíbrios do que com desequilíbrios. Até 2012, o mercado imobiliário estava extraordinariamente desequilibrado. Havia rendas que estavam em vigor há 50 anos, sem que o senhorio pudesse fazer nada. Eu percebo que por vezes a CDU defenda isso. O Partido Socialista não pode defender uma coisa dessas. E o PSD fez aquilo que muitos dos pequenos empresários, senhorios, queriam pelo país inteiro, que era uma lei que modernizasse a atualização das rendas, que o Partido Socialista também aceitou como viável, porque sabia que é impossível ter mercado imobiliário com rendas com há 50 anos que não se podem alterar, é impossível. Se nós hoje saudamos os negócios feitos em IMT, é por causa da cobrança dos impostos que derivam dos negócios imobiliários. Negócios com a antiga lei nunca se podiam verificar, Sr. Vereador, como sabe bem. Não podemos é querer tudo. Querer ter mais impostos com negócios imobiliários e querer ter uma lei que já vinha dos anos das calendas gregas. O PSD modernizou o mercado imobiliário. Modernizou a lei das rendas. Com falhas, com certeza, não há leis perfeitas. Agora, deixe-me dizer-lhe que o que me custa é isto. É o Partido Socialista, de facto, ser uma verdadeira máquina de fazer propaganda. Porque quando esta lei foi aprovada, logo ali em 2013, uns meses depois de terem assinado o documento da Troika, já eram contra. Porquê? O líder já tinha ido à vida, já tinha ido estudar para Paris com sucesso, e então já estava um outro líder, já se podia atacar à vontade. Agora, estão no governo. O Partido Comunista apoia o Partido Socialista. Então, e juntos não podem fazer uma nova lei das rendas melhor? Têm maioria absoluta no Parlamento. Então, e não fazem uma lei porquê? O Sr. Vereador disse alterações cirúrgicas. Sabe que alterações é que foram feitas, Sr. Vereador? Foram feitas alterações, por exemplo, do tempo que tem que se ficar para lá da não renovação do contrato, mas nada se disse ainda, por exemplo, sobre os menores e sobre os idosos, quando há situações de não renovação ou de despejo. Se o PS era tão contra a possibilidade de não renovação dos contratos ao fim de alguns anos, porquê é que não fez essas alterações agora que é governo? Sabe o que é que se estão a preparar para fazer, Sr. Vereador? E vai ver que eu tenho razão. É 3 meses antes das eleições, vêm com um projeto manhoso qualquer, dizer agora é que vamos resolver o problema. E sabe o que é que me custa? Não é o PSD, porque vocês ao PSD não vão tirar mais votos, Sr. Vereador. Não é o PSD. É o CDU e o Bloco de Esquerda que não percebem que estão verdadeiramente a ser, entre aspas, comidos nesta geringonça. É isso que me custa a mim. É que a 3 meses das eleições vocês vão aparecer com, aliás, como aconteceu aqui em Loures, com o Sr. António Costa a vir cá, mesmo ali em cima das eleições, com um projeto qualquer manhoso a dizer agora é que isto vai acabar tudo, vamos proteger os inquilinos, e a CDU e o Bloco, que andaram anos a dizer a mesma coisa, no fim não vão ter nada e vocês é que vão ficar com o pote todo. Ao PSD, isto, honestamente, diz pouco. Que o PSD está do lado que sempre teve. Do lado das pessoas, mas percebendo que o mercado imobiliário não pode parar. Aliás, custa-me um bocadinho, deixa-me dizer-lhe isto também, eu sei que nós não temos aqui o tempo todo, que o Partido Socialista permanentemente se glorifique com os números das vendas do imobiliário, com os números da cobrança do IMT, que é tudo negócios do imobiliário, e ao mesmo tempo esteja a dar o dito por não dito, com a CDU e com o Bloco, a dizer assim, sim, tem razão. Mas não é para já. Tem razão, hão de ter razão. E eles não percebem que hão de ter razão, hão de ter razão, hão de ter razão. Nunca vão ter razão. Vocês é que vão ganhar sempre e eles não vão ganhar nada.
É inacreditável como é que não se percebe isto. Mas isto para lhe dizer isto, mais vale o Sr. Vereador assumir que é isso que querem. É eleitoralismo. É puro eleitoralismo. Porque, Sr. Vereador, eu vou dizer isto olhos nos olhos. Não é espelho nenhum, Sr. Vereador. Deixa-me dizer isto. Se o senhor acredita mesmo, é uma pergunta que lhe faço diretamente, com toda a ligação que o Partido Socialista tem, e bem, como o Partido Social Democrata tem, aos grandes setores da sociedade que trabalham na área do imobiliário, que desenvolvem a dinâmica da economia na área do alojamento local, do turismo e do imobiliário, perguntar olhos nos olhos se acha que o seu partido e o seu governo vão voltar atrás à lei que tínhamos antes de 2012, como quer a CDU e como quer o Bloco de Esquerda. Diga-me se acha honestamente que isso vai acontecer. Ou se, na verdade, a questão é enganá-los com potes de mel que eles nunca vão ter. Essa é a verdade das verdades, Sr. Vereador. Então vamos ansiosamente aguardar a resposta do Sr. Vereador Nuno Dias, que se aguarda aqui com grande expectativa. Tem a palavra. Senhora Vereador, vamos lá aqui a tentar esclarecer aqui algumas coisas. Ninguém está a dizer que não deveriam ter sido feitas alterações à lei das rendas, à data. Aquilo que se questiona é que mecanismos de proteção é que temos para as franjas mais desfavorecidas na lei. Zero. Sr. Vereador, a realidade é esta. Sr. Vereador, a realidade é esta. É porque estes mecanismos de proteção não aparecem na lei. Não apareceram. Logo, aquilo que o PSD, que está muito preocupado com as pessoas... Sr. Vereador, vai-me desculpar, desculpe-me pelo seu discurso, a preocupação toda que foi tida foi exatamente com as pessoas. Porque também são pessoas essas. Os senhorios, os promotores, essas também são pessoas. A nossa preocupação e a preocupação que nos causa na lei das rendas é não terem sido acauteladas medidas de proteção àquelas franjas que menos podem. Olha, Sr. Vereador, eu tenho tido casos e tenho conhecimento de casos de pessoas com 80 e 90 anos que foram postas na rua sem saber ler nem escrever, porque o senhorio lhes enviou uma carta, eles como não sabiam ler, não ligaram àquilo e foram postas na rua. Mas eu não tenho um ou dois casos. Tenho vários. E posso-lhes dar exatamente porquê? Porque se basearam nesta lei. Os senhorios cometeram alguma ilegalidade? Não. A lei que foi criada... Sr. Vereador, a lei que foi criada protegeu-os? Também não. A questão é mesmo essa. O que está-se a tentar criar e o que se vai querer fazer são mecanismos de proteção. O Sr. Vereador... Sr. Vereador... Sr. Vereador, qual é que foi a proposta séria do PSD na Assembleia da República relativamente a isto? Foi votar contra todas as medidas que pudessem alterar a lei. Naturalmente. Isso é a coerência que lhe é devida. Agora, não me vai pedir a mim para achar que isso é coerente. No meu sentido. Não acho. Eu pessoalmente acho que deviam de ser criados mecanismos de proteção. E esses sim, devem de ser criados. Porque o mercado deve funcionar também com alguma proteção. E a realidade não foi criada à data. Sr. Vereador, eu estou a criticar todos aqueles que não permitiram que fossem criados esses mecanismos de proteção. Quem criou a lei, vai-me desculpar, tem uma responsabilidade acrescida. E deveria ter uma responsabilidade acrescida também para criar as soluções. E a responsabilidade acrescida que o PSD tem apresentado na Assembleia da República eu voto contra porque assim está bem. Então, muito bem. Mas é isso que eu lhe estou a dizer. Esse é que é o tipo de coerência. Sr. Vereador, relativamente àquilo que nos disse, eu pessoalmente acho que deve de ser, das duas hipóteses, uma. Devem de ser criados ou revogar a lei ou criar mecanismos dentro da própria lei que permita, efetivamente, a proteção desse tipo de faixas, desse tipo de pessoas. Ou revogar a lei, ou criar na própria lei mecanismos de proteção que permitam esse tipo de proteção. Mas também tenha consciência que levar essa lei a plenário na Assembleia da República provavelmente terá o voto coerente do Partido Social Democrata contra. Mas cá estaremos para ver. Disse, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não esclareceu tudo, mas enfim, deu a sua opinião pessoal e já é alguma coisa. Sr. Vereador António Marcelino. Muito obrigado, Sr. Presidente, no sentido também de contribuir para o meu esclarecimento relativamente à bancada do PSD. Julgo que também não nos podemos substituir aqui, a Câmara Municipal não se pode substituir à Assembleia da República, que é quem, efetivamente, determina e quem legisla. Agora, há aqui um conjunto de incongruências, nomeadamente o PSD, que quer à força toda que seja alterada, mas, no entanto, quer manter a lei. O que é uma certa incongruência.
Aquilo que tem sido, e eu acho que aquilo que importa aos lourenses, mais que alterar ou revogar, ou seja o que for, é resolver os problemas. E neste momento há aqui 2 ou 3 aspectos que convém focar. Primeiro, é que o Governo, preocupado com as questões que acontecem em Loures, mas também em todo o país, mostrou-se disponível para encontrar uma solução. Negociou no quadro legal, negociou com fidelidade, ou está em negociações com fidelidade, e aliás, isto é público, foi público, e mostrou-se totalmente disponível para encontrarem uma soluções para as questões mais debilitadas. Uma segunda nota prende-se com aquilo que foi dito, revogar a lei, na altura era pôr a lei anteriormente, e obviamente aquela lei nem tem tudo mal, admito eu, que se tivesse tudo mal já teria sido revogada há mais tempo. Agora, e nós já o fizemos, enquanto bancada do PS, foi sensibilizar os nossos deputados para a importância. Aquilo que podemos dizer também é que, para além da receptividade que a Secretária de Estado da Habitação teve, sabemos, isto pela comunicação social, que a deputada Helena Roseta está a coordenar uma equipa no sentido de encontrar uma lei-quadro para o arrendamento que seja efetivamente mais justa e corresponda efetivamente àquilo que é aquilo que emerge neste momento do enquadramento político do parlamentar. Não queria deixar de referir-se, contudo, esta retórica do Sr. Vereador, que Sr. Vereador, não venha dar lições de moral dessas situações, porque acho que eu admito, eu estava-me há pouco a lembrar do seu currículo de seminarista, parecia muito lembrou-me essa sua intervenção, mas efetivamente o PS também fez começou os seus erros, quem nós mete, e certamente iríamos cometer muitos, e quem virá a seguir a nós irá dizer que cometemos uma série de erros, mas uma coisa é certa, a justiça social, o PS não recebe lições de justiça social do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou-lhe já a palavra. Sr. Vereador António Marcelino, a arquiteta Helena Roseta vai apresentar, foi isso que anunciou e que nos tem dito também, uma iniciativa própria em relação à lei do arrendamento. Portanto, não se trata nem de um grupo de trabalho da Assembleia da República, nem vincula a bancada do Partido Socialista, pelo menos até agora. Enfim, veremos o que é que... Só para clarificar, para não ficar aqui uma ideia um pouco diferente. Sr. Vereador André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Para não nos alongarmos muito nisso, enfim, como vimos, os 2 vereadores do Partido Socialista não conseguiram responder à questão de quando é que o vão fazer. Porque eles sabem bem quando é que o vão fazer. Vão fazê-lo a 3 meses das eleições, como tem sido até aqui. Desculpem dizer-vos isto, mas é assim que vai ser. Senhores vereadores, para que isto não fique não caia em saco roto, eu vou-vos ler aqui o documento que vocês assinaram. Vocês assinaram. Não fui eu, ninguém desta bancada, nem daquela. Foram vocês que assinaram. O Governo apresentará medidas para alterar a Lei do Arrendamento Urbano, a Lei 6 de 2006, a fim de garantir, finalmente, obrigações e direitos equilibrados de senhorios e inquilinos. Este plano conduzirá a uma proposta de legislação a ser apresentada à Assembleia da República. Em particular, faremos o seguinte: 2 pontos. Ampliar as condições ao abrigo dos quais pode ser efetuada a renegociação dos arrendamentos sem prazo, incluindo limitar a possibilidade de transmissão do contrato para familiares de primeiro grau. Ponto 2. Introduzir um enquadramento para aumentar o acesso das famílias à habitação. Ponto 3. Reduzir o pré-aviso de rescisão para o arrendamento para os senhorios. Para rescisão. Vocês. 4. Prever um procedimento de despejo extrajudicial por violação do contrato. Reforçar a utilização de processos extrajudiciais. Partido Socialista em 2011. Quando chegou a Troika a Portugal. 3 meses depois há uma proposta e em novembro de 2012 entra em vigor uma lei. O Partido Socialista vota contra a lei que o PSD fez em cumprimento de um documento que vocês assinaram. É de cair no chão. É de cair no chão este eleitoralismo do Partido Socialista sempre por estas águas. Está aqui, Sr. Vereador, foi assinado pelo vosso partido, pelo vosso Primeiro-Ministro. Está aqui assinado... Despejo, mecanismos extrajudiciais, de reduzir o pré-aviso de rescisão. O Sr. Vereador agora vai dizer: mas o PS achou que podia ter sido feita uma lei melhor. Com certeza que podia ter sido. Pode sempre ser feita uma lei melhor.
Mas vir agora dizer que não tem nada a ver com isto, que isto não tem nada a ver convosco, com a lei vossa, não é nossa. É uma lei vossa. É uma lei que vocês aprovaram. É uma proposta de lei, aliás, que vocês aprovaram, porque, como o Sr. Vereador sabe, quem introduziu a Troika em Portugal foi o Partido Socialista. E, portanto, assinou um documento em que se previa estas alterações. O PSD faz estas alterações. E a culpa é do PSD. É inacreditável. É inacreditável. Portanto, vocês não convencem ninguém com isto. Ninguém. As pessoas sabem. Mas o que me custa a mim, eu volto a sublinhar, não é não nos convencerem a nós. A nós nunca vão convencer. Nem o nosso eleitorado. Isso nunca vão convencer. É inacreditável. É como é que os outros dois partidos não percebem isto. E não percebem que o Partido Socialista vão levar sempre isto, tampa e um pote de nada no final. E o eleitorado para vocês, como se nada fosse e nada tivessem a ver com isso. Eu sei que no Partido Socialista mudam-se os governos, mudam-se os líderes com grande velocidade. Porque depois de António Costa virá outro e irá... Não, menos. Aliás, viu-se, Passos Coelho foi primeiro-ministro e continuou como líder do PSD. Não foi uma exceção, foi o que aconteceu. Ganhou as eleições. Nós tivemos primeiros-ministros durante 3 mandatos, 3 deles com maioria absoluta. Vocês nunca tiveram nada disso. Vocês nem sabem o que é isso. Provavelmente nunca vão saber o que é isso. Mas a verdade das verdades, tiveram maiorias absolutas, tirando um caso, o tal estudante de Paris, nunca tiveram. Que eu saiba, o estudante de Paris foi o único que vos deu maiorias absolutas. Mais nenhum. Diga. Não há. Portanto, Sr. Vereador, eu volto-lhe a fazer a pergunta, que eu acho que é isso que os lourenços querem ouvir. Os lourenços não querem aqui ouvir discutir-nos política, nem discutir-nos política nacional. É muito simples, Sr. Vereador. Vai ou não criticar o seu partido por isto que aconteceu em 2011? Vai ou não pedir aos deputados do seu partido, então, que altere a lei que está em vigor, mas a altere de fundo? Porque se o Sr. Vereador me dissesse assim, nunca houve uma alteração a esta lei. Ok, eu compreendi. Ainda não houve a oportunidade. Agora, há 2 anos começou uma negociação sobre esta lei. Em 2017 foi concluído o procedimento negocial sobre esta lei. Então porquê é que não alteraram? Se faltavam mecanismos de salvaguarda, porquê é que não os criaram? Se faltavam mecanismos para aumentar o período de pré-aviso, porquê é que não o fizeram? Se faltava garantias jurídicas em matéria de despejo ou de rescisão arrendamentária, porquê é que não o fizeram? É uma questão muito simples. Porquê é que não o fizeram? Sabe porquê é que não o fizeram? Não havia eleições. Agora há, para o ano. E, portanto, o processo vai começar a andar mais rápido. Sr. Vereador, desculpe, mas sabe que isso é verdade. Está aqui, os dados estão aqui, em cima da mesa. Obrigado. Sr. Vereador Nuno Dias, tinha pedido sim. Sr. Vereador, tive com muita atenção a ler aquilo que leu. E ouvi muito bem aquilo que leu. E há aí uma coisa que, de facto, me ficou no ouvido. Equilíbrio entre inquilinos e senhorios. Equilíbrio entre inquilinos e senhorios. Então diga-me, onde é que está o equilíbrio agora na lei criada por vocês? Não, senhor, vai-me desculpar. Não existe equilíbrio. Foi desproteger uma série de pessoas, foi desproteger uma série de inquilinos dos contratos que tinham. E foi isso que foi feito. Uma desproteção dos contratos de renda que tinham, que foram desprotegidos. Pior. E quando, Sr. Vereador, e quando me fala do aumento dos impostos a nível da transmissão e da venda dos bens imóveis, sim, de facto, tem exatamente a ver com aqueles que terminam as rendas, são colocados na rua para porem pessoas com rendas mais elevadas do que aqueles que tinham. Não, isso dá aí uma transmissão de imóveis logo imediata. É que não foi isso que aconteceu, sabe? É que, pelo menos no Distrito de Lisboa, a maioria, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, efetivamente. É que foi a reconversão da habitação. Não, mas não para venda. Por isso, como fala no IMT, vai-me desculpar. Não, é que a maior parte não foram vendidos. É que, Sr. Vereador, o desequilíbrio que existe... Não, tem... Olha, Sr. Vereador, se calhar está enganado. Nas zonas onde havia rendas, continua a haver rendas de alojamento local pelos proprietários que lá estavam. Olha, Sr. Vereador, eu tenho o prazer de estar num sítio de Lisboa onde isso acontece muito. E não é a venda, não é a transmissão. É os senhorios transformarem para efetivamente porem no alojamento local. E aí sim. Mas agora também lhe digo outra coisa.
O equilíbrio que foi destruído por vocês não quer que nós estejamos de acordo, pois não. Pois, a questão é que nós, não estando de acordo, queremos alterar. E, ó Sr. Vereador, tudo fará... Ó Sr. Vereador, foi aquilo que eu lhe disse. No seu órgão, tudo se trata a nível dos seus órgãos próprios. Não é a Assembleia Municipal, como você disse, e muito bem, não é a Assembleia Municipal que vai aqui decidir e que vai aqui criar uma nova lei. A Câmara, sim. Não é a Câmara que o vai fazer. Na Assembleia da República é que é feito. A questão é mesmo essa. Foi feito. Nem nas alterações que promovemos, insuficientes. Dou de barato. E foram insuficientes. Nem nessas alterações o PSD votou favoravelmente. Foram insuficientes. Porque deixa desprotegido uma série de pessoas. No órgão próprio, na Assembleia da República, é que isso tem de ser legislado. Não somos nós. A nós compete-nos, ó Sr. Vereador, eu, da minha parte, daquilo que eu posso fazer e que esta bancada pode fazer, é dizer que, efetivamente, queremos que seja alterada a lei. Mas eu digo isto aqui como digo isto noutros fóruns. Efetivamente quero. A questão é mesmo essa. Tem de ser a Assembleia da República a promover essa alteração. Mas registro só, apenas para eu terminar, que, de facto, assinámos um memorando de entendimento da Troika. O PS assinou, tal como assinou o PSD, tal como assinou o CDS. Ouça, tal como assinou o PSD e tal como assinou o CDS. Subscrever, assinar, Sr. Vereador, está tudo muito bem, está tudo muito direito. Sim, porque a única entidade que podia assiná-lo era quem estava em funções. Por isso os outros partidos apenas o subscreveram e depois disseram que foram para além daquilo que subscreveram, mas isso também não é problema que é meu. Mas, Sr. Vereador, Sr. Vereador, deixe-me terminar. Eu termino já. A questão da Troika não é para aqui chamada, por enquanto. A questão que coloco é mesmo só essa. É que não há equilíbrio entre senhorios e inquilinos. E quando eu critico a lei, fosse criada ela pelo PSD, CDS, PS, PCP, Verdes, PAN, é a falta de equilíbrio que existe na lei que foi criada. Se não conseguirmos estar de acordo relativamente a isto, certamente não vamos estar de acordo relativamente a uma possível alteração da mesma. Disso. Eu já vou dar a palavra à Sra. Vereadora Sónia Paixão, só dizer ao Sr. Vereador André Ventura que estava aqui a minha memória a trabalhar em relação a esse processo legislativo e já tive a oportunidade de confirmar aqui numa rápida consulta que o Sr. Vereador foi um pouco injusto em relação ao Partido Socialista. E digo-lhe porquê. É que o Partido Socialista de facto votou contra esta lei, mas na votação final global. Porque na primeira votação absteve-se e eu quero dizer-lhe que me lembro bem de ter participado numa intensa pressão junto do Partido Socialista para que votasse contra esta lei e finalmente lá se conseguiu. Mas se verificar os registros, a primeira reação e as intervenções no primeiro debate, e eu lembro-me bem disso, não foram nada viradas para o voto contra. Portanto, está a ser um pouco injusto com o Partido Socialista. Queria repor aqui alguma justiça na apreciação da posição do Partido Socialista, que de facto começou por ser da abstenção. Senhora Vereadora Sónia Paixão. Bem, muito boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores vereadores, dirigentes, técnicos municipais. Uma saudação também à Loures TV, que volta a estar connosco, o António Tavares, e a todos os presentes. Sr. Presidente, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo meu atraso, por razões de ordem profissional, não consegui estar a tempo, como é meu hábito. Não era suposto intervir sobre este tema, mas sou levada a ter que o fazer. E sou levada a ter que o fazer porque estamos na Câmara Municipal de Loures e estamos a falar de um tema que, pelo menos, o Partido Socialista e a CDU têm vindo a acompanhar em Loures com grande afinco desde um mês e meio, mais ou menos, a esta parte. Se calhar, pelos vistos, como a questão é colocada aqui e a pressão é para outro órgão que não este, porque eu saiba, a Câmara Municipal de Loures não vai legislar sobre a lei do arrendamento. E todos nós sabemos qual a posição que temos sobre essa matéria. Aliás, tivemos a oportunidade
os políticos que tiveram, pelo menos na última reunião com a Comissão, de dar o seu ponto de vista sobre o assunto, e não vi lá o PSD, não vi lá o Sr. Vereador André Ventura a tomar da palavra em defesa dos moradores das torres que estão aqui em causa. Aliás, devo dizer que agora é fácil vir falar do assunto. Agora, envolvidas estas semanas todas, e bem criada uma comissão que conseguiu fazer um excelente trabalho junto de todas as entidades competentes e que foi ouvida por o partido que está neste momento no governo, foi ouvida ao nível não só dos diferentes grupos parlamentares, do PS e outros, mas, sobretudo, foi ouvida pela tutela, pela Secretaria de Estado da Habitação, o que fez com que, eventualmente, tenha sido essa a forma da própria tranquilidade dar um volte-face da fidelidade, ter dado um volte-face na sua intenção inicial e, neste momento, predispor-se a negociar com estes arrendatários. E esta é a questão que nos preocupa. Aquilo que estava em causa era o direito à habitação destas famílias em concreto. E manifestámos, desde a primeira hora, qual é que era para nós o entendimento que devia de ser tido. A questão hoje aqui, é muito bonito estarmos aqui num debate a acusar isto e aquilo, mas nós estamos na Câmara Municipal de Loures, nós não estamos ao nível da Assembleia da República. Portanto, aquilo que nos interessa é ver quais os fundamentos de facto e de direito que conseguimos ajudar os municípios do nosso concelho. Isso já fizemos, ainda bem, esperemos que todo este processo continue e que chegue a bom porto, sobretudo deixando que estas famílias continuem na freguesia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, continuem no concelho de Loures, que seja aqui que continuem a criar o resto do seu agregado familiar e que continuem a fazer parte das nossas vivências. Este é o nosso desejo, ponto final. Quanto à alteração da lei do arrendamento, nós, esta bancada do Partido Socialista, não somos cobardes. Não dizemos uma coisa aqui e vamos dizer aos nossos camaradas do Largo do Rato outra coisa. Não. Nós dizemos aos nossos camaradas do Largo do Rato, da Assembleia da República, de todos os lados, a mesma coisa. Nós, no terreno, não concordamos com esta lei. E defendemos que esta lei deve ser revista. E isso já o fizemos. Já o fizemos nós, vereadores, e já fez também o Presidente da Assembleia Municipal, quando também, desde a primeira hora, tem acompanhado os moradores destas torres. Portanto, relativamente a esta matéria, acho que convém fazermos, desculpe, Sr. Presidente, aqui um ponto de ordem à nossa discussão, cingir-nos àquilo que é do foro da nossa reunião de Câmara, porque o Sr. Vice-Presidente, no mandato anterior, usava uma expressão que eu gosto e que permita-me que a diga novamente. Não confundamos a beira da estrada com a estrada da beira. E, portanto, uma coisa é aquilo que nós defendemos, Câmara Municipal, outra coisa são as discussões em sede da Assembleia da República. Quem lá está também saberá fazer a sua devida defesa. Agora é a Sra. Vereadora Rita Leão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Acho que não querendo alimentar mais esta discussão, porque penso que a vereadora Sónia Paixão disse aqui um pouco e fez um pouco um resumo de toda esta discussão e estarmos aqui a atacar-nos e o que fez e não fez, penso que se ficou algumas dúvidas relativamente também do que não foi esclarecido há pouco da parte dos vereadores, que há uma certeza e que aqui com o nosso, portanto, não querendo aqui nem ninguém dizendo como é que é o funcionamento do Partido Socialista, julgo que toda esta bancada estará sempre do lado das pessoas, assim como a Sónia o disse desde o início, e estará sempre também nas discussões e não temos uma doutrina que nos implique ou que nos diga que se realmente nós que estamos na localidade e vemos um problema, falar na Assembleia da República, e assim o temos feito. Portanto, as nossas reuniões internas e vermos, porque se os problemas são mais próximos dos autarcas, levar esses problemas a quem decida uma Assembleia da República. Mas, e não querendo alimentar aqui mais esta discussão, porque se vamos buscar e quem acusou e não acusou e quem está, penso que não só esta bancada, todos estamos do lado das pessoas. Mas só fazendo aqui um pequeno resumo, e apesar da lei, e certamente, e é óbvio, e mais do que sério, e que nós também tivemos uma reunião e vimos que tem que haver alterações a esta lei,
Se formos, e para concluir, não estar a dizer, então, mas o que é que votaram? E vou buscar também transcrições, facilmente conseguimos ir buscar coisas na internet e nos jornais e nas revistas que escrevemos e que as nossas bancadas, portanto, erros todos os têm. Quem não os assume, certamente nunca irá evoluir. Portanto, qualquer bancada, qualquer partido, e isto sim é o direito, é a democracia e é também o querer crescer. Porque se formos a um passado bem recente, vereador André Ventura, e nesta questão de acusações recentes, numa lei que está mal, vamos só partir de um pressuposto, uma lei que estava mal e que foi vista e que foi dito também por si que não protegia as pessoas, num passado bem recente, não vamos buscar transcrições ao 2011, ou ainda antes, ou quando caiu na cadeira, não vamos buscar. Nem no passado bem recente houve uma oportunidade de fazer uma alteração à lei. Pouca, é verdade. Portanto, foi uma alteração que não foi, poderia ir mais longe, certamente. Assumimos o Partido Socialista que quer ir mais longe, certamente. Poderia-se ter feito mais, muito, mas houve uma pequena alteração. Qual foi a posição de quem acusa, que votou contra, da bancada do PSD na Assembleia da República, onde se alteram estas leis? Qual foi a posição, qual foi a votação do PSD na Assembleia da República que faz as leis, que promove as leis, qual foi nesta pequena alteração? Portanto, não vamos continuar nesta discussão do que se votou e não se votou, se calhar vamos nos juntar e tentar então todos alterar para um problema que está a existir neste momento aqui no nosso Conselho. Portanto, tenho dito. Sim, o Sr. Vereador André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Vereadora Sónia Paixão, de facto tem razão. Nós já percebemos que para o Partido Socialista uma coisa é o que diz na Câmara, outra é o que diz noutros órgãos. Isso nós já percebemos. No Chimar, aliás, vimos isso. Não precisa de nos explicar isso, que isso nós já sabemos. Aliás, o Partido Socialista nem parece bem um partido nacional. Parece uma coisa que nas câmaras é uma coisa, nas assembleias outra, na Assembleia é outra, lá fora na Europa é outra. Mas isso, Sr. Vereador, nós já estamos habituados. Eu até agradeço-lhe que nos recorde essa situação, mas eu gostei particularmente da sua última expressão. Uma coisa é aqui a Câmara Municipal, outra é os outros órgãos. Sem dúvida, Sr. Vereador. Nós já estamos habituados a ver isso. Aliás, ainda recentemente tivemos que ver isso para resolver um problema que vocês criaram aqui com a questão do Chimar na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Agora, ao Sr. Vereador, eu só lhe desculpo porque o Sr. Vereador chegou atrasada, de facto, porque não ouviu a minha intervenção. Portanto, lamento imenso que chegue... Não estava, não. Eu lamento imenso que chegue atrasado e não tenha ouvido a intervenção. Porque eu comecei precisamente por dizer, Sra. Vereadora, que, independentemente de posições legislativas e jurídicas, o que importava era aqui resolver as questões concretas. Olha, e até dei uma sugestão. Fazer e promover o apoio jurídico efetivo em casos de litigância judicial que venham a ocorrer por estes arrendamentos. Está a ver? Até demos a tal... Afinal, aqueles que não acompanham são aqueles que propõem coisas concretas. Está a ver? Coisas muito específicas. Assim como... Não estou atrasado. Você é que chegou atrasado e não ouviu a minha intervenção. Por isso, depois chegar aqui e dizer que estamos só aqui a discutir a lei em geral, não é verdade. O que eu disse foi que não compreendo como é que na Assembleia Municipal e por outros canais, o Partido Socialista anda permanentemente a falar de uma lei do PSD. Lei do PSD, lei do PSD, lei do PSD, lei do PSD. Parece que não tem memória. E eu não sei como é que é noutras câmaras. Aqui não se ataca o PSD gratuitamente. Não se ataca o PSD gratuitamente. Aqui, olha, vocês tinham um dirigente que diziam quem se mete com o PS leva. Aqui é ao contrário, quem se mete com o PSD leva. E vai continuar a levar. E vai levar cada vez mais. E vai levar cada vez mais. Senhora Vereadora Rita Leão, disse, e bem, o PS quis ir mais longe. Mas onde é que quis ir mais longe, Senhora Vereadora? Onde é que quis ir mais longe? Quando eu tenho aqui à minha frente todas as críticas assim. CDU critica PS por não querer ir tão longe na lei. Bloco de Esquerda critica PS... Toda a gente critica o PS por não querer ir longe. E a Senhora Vereadora chega aqui e diz assim, o PS quis ir mais longe. Agora quer. Não queria, mas agora quer. Senhor Vereador, desculpe lá. Se quer ir mais longe, porquê é que não foi? Se quer ir mais longe, porquê é que não foi? É que é uma coisa muito simples. A Senhora Vereadora podia dizer assim, queríamos ir mais longe, mas não tínhamos o apoio parlamentar necessário para fazer as alterações à lei. Isso eu compreendia. Mas têm! Eu já lhe vou falar de nós. Estou a falar de vocês primeiro. Senhora Vereadora, têm o apoio da CDU e têm o apoio do Bloco de Esquerda. Então porquê é que não promoveram? Sabe porquê é que não promoveram, Senhora Vereadora? Porque lá no fundo do vosso coração, vocês sabem que esta lei tem coisas boas. Mas mais, muitos daqueles que pagam campanhas eleitorais, se calhar muitas campanhas eleitorais, sabem que esta lei não interessa ser alterada. A verdade é essa. E sabe que nós dizemos as verdades como elas são para ser ditas. Vocês é que não, andam a dançar à custa e à volta delas. A verdade das verdades é que o Partido Socialista não...
A verdade, ouça, Sr. Vereador, a verdade das verdades é que o Partido Socialista não altera a lei porque está preso aos interesses do imobiliário. Esta é a verdade. Ponto final, parágrafo. O Partido Socialista está preso aos interesses do imobiliário. Essa é a pura da verdade. E quando a Sra. Vereadora diz que quer ir mais longe, mas não vai, parece que está outra força política no Governo. Parece que está outra força política no Governo. Quem está no Governo é o Partido Socialista, com o apoio da CDU e do Bloco de Esquerda. Não é com o apoio do PSD. Sr. Vereador, acredito numa coisa. No dia em que o PS, no dia em que o Partido Socialista colocar uma moção de confiança na Assembleia da República e perder o apoio da CDU ou do Bloco de Esquerda, vão de charola. Isso é certinho, isso é certinho, de charola. Vão-se embora, como já foram em 2011. Vão-se embora. Portanto, não é do PSD que esta lei é responsável. É do Partido Socialista, que podia ter alterado a lei e não alterou. O Sr. Vereador diz, deveriam existir mais mecanismos de salvaguarda. Mas eu gostava de saber quais, Sr. Vereador. Sabe que esta lei tem um mecanismo de salvaguarda. Dirá, não garante o necessário equilíbrio entre inquilinos e senhorios. Em algumas situações, talvez não. Mas também lhe digo, a lei anterior era arcaica e foi dita pelos que cá estiveram que era a pior da Europa nesta matéria. A pior da Europa nesta matéria. E sabe de que governo é que era essa lei também, Sr. Vereador? Não sabe? Era do Partido Socialista também, está a ver? Há aqui um padrão, está a ver? Há aqui um padrão. Mas como isto não é o canal História, é só para vocês terem memória, que custa-me um bocadinho. O Sr. Presidente já vos teve que avivar o vosso voto inicial. A mim, sim. A mim, no espelho do Partido Socialista. No meu espelho do Partido Socialista. E agora, temos que vos recordar qual é este historial. Mas, Sra. Vereadora Rita Leão, você pergunta, qual foi a posição do PSD? É a mesma de sempre. Nós somos completamente contra uma lei que prenda e mate o mercado. Completamente contra. Mas sabe qual é a diferença de nós para vocês? É que nós somos sempre coerentes, Sr. Vereador. Nós defendemos a lei, depois defendemos quando houve necessidade de alterações. Aliás, quando foi negociada esta alteração, defendemos as alterações que tínhamos que fazer e continuaremos a ser contra. Não andamos a jogar com eleitoralismos. Aliás, Sr. Vereador, deixe-me lembrar-lhe o seguinte. Em 2015, a 2 meses de terminar o mandato do Governo PSD, foi proposto a possibilidade de uma lei de alteração à lei das rendas. Eleitoralista, com certeza. O anterior líder do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, sabe o que é que disse? Disse, não, esta foi a nossa lei e é com ela que vamos a eleições. Nós, aqui é assim, fazemos e vamos a votos com ela e ganhamos. Tivemos, aparentemente, mais votos que qualquer outro partido. Mas, mesmo assim, não somos governo, aceitamos isso. O que não somos é incoerentes. Ficam as palavras da Sra. Vereadora Sónia Paixão. Uma coisa é aqui, outra é nos outros órgãos. Mas isso, já sabemos que no Partido Socialista, já sabemos que é assim. Não vale a pena continuarmos aqui com isto, as responsabilidades ficam com quem as tenha. Só queria alertar para isto. Não vai continuar o show-off de estar sempre a dizer que a lei é do PSD, lei PSD. Porque sempre que vierem falar da lei do PSD, nós falamos da lei do estudante de Paris. Muito bem, este debate foi muito interessante. Terminamos assim o tempo do período antes da ordem do dia.